casa do Senhor. Nós não estamos servindo a homens, e sim ao Deus Todo-Poderoso. E Ele requer de nós zelo, amor e dedicação. Amém? Queridos irmãos, pode tomar assento em nome de Jesus. Culto de missões, graças ao nosso Deus. Eu vim para falar de Cristo. Tudo aponta para Ele, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle. Mas eu preciso, antes de tudo, primeiramente agradecer ao Senhor, porque é Ele quem escreveu o dia de hoje para estarmos aqui. A Bíblia diz que todos os nossos dias, o Salmo 139, verso 16, que os nossos dias estão escritos e contados, cada um deles escritos no livro de Deus, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, os teus dias estão escritos no livro de Deus. Deus já determinou, Deus já traçou um plano para você. Então, o fato de eu estar aqui nesse altar hoje, nessa data, neste ano, neste dia, Deus já tinha preparado isso, antes da criação do mundo. Nada acontece em cima da hora, tudo é um plano do Senhor. E como eu estava falando, é um culto de missões. Queridos irmãos, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Está todo mundo me ouvindo bem? Preste atenção, porque a palavra de Deus, ela produz o fruto necessário para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Mas precisamos estar atentos. Por isso Jesus, na maioria das frases do Apocalipse, na instrução que ele dá às 7 cartas ali, às 7 igrejas, no finalzinho ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Mas todo mundo tem ouvidos, até o surdo tem ouvidos, né? A questão de ouvir é muito relativa, porque escutar e ouvir são duas coisas diferentes. Há quem escute e há quem ouça, né? Aquele que escuta, ele simplesmente, a palavra entra no ouvido e sai no outro. Aquele que ouve, ele aprende, ele está ligado na palavra. E essa palavra aqui, entenda uma coisa: Deus não precisa de você, é você que precisa dele. Todos nós precisamos do Senhor. Então, irmãos, culto de missão. Há 23 anos atrás, o Senhor me abençoou. Eu iniciei a fazer a obra de Deus. Com 13 anos de idade eu saí da minha casa. Literalmente eu saí da minha casa, arrumei minhas coisas com 13 anos de idade, porque recebi uma proposta de uma igreja para pregar a palavra. Sim, eu era muito novo, 13 anos de idade, mas eu tenho esse chamado desde pequeno. E minha mãe não pensou duas vezes. Minha mãe, que é uma serva do Senhor, com o coração partido, meu pai não está mais entre nós, mas ele disse: vá, meu filho, é o seu chamado. E eu fui com 13 anos de idade. Aqui estou eu hoje com 38 anos de idade. Então há 23 anos atrás o Senhor me chamou e eu fui. E por mais de 20 estados do Brasil eu fiz missão. E eu sei o que é, meu irmão, fazer missão em nome do Senhor. Eu sei o que é esquentar água, beber água quente, por causa da fome que você passa. Quando você faz a missão na sua cidade é uma coisa, você tem o amparo de familiares, de alguns amigos, mas você fazer a obra em lugares que você não conhece ninguém, sabe? E eu sei, por exemplo, que é fazer a obra no sertão da Bahia. Naquela época em que, 1998, muitos estavam morrendo ali em Irecê por causa da fome. Eu estava bem próximo ali na cidade de Xique-Xique, né? E a nossa igreja lá não tinha banheiro, dormia no chão. O meu banheiro, na verdade, ficava a 500 metros para dentro do mato, né? O banheiro que eu tomava banho, na verdade, era ao ar livre, era num riozinho que tinha, sabe? Então eu sei o que é fazer missão. E hoje eu quero falar para os irmãos sobre o maior milagre que existe. Não existe na Bíblia outro milagre maior do que esse, e isso foi dito por Jesus. Então eu vou dar algumas referências aqui para os irmãos, para que você venha entender não apenas o texto, mas o contexto do que significa de fato missão. Aliás, o que eu vou pregar aqui hoje, irmãos, é para toda a nossa vida, viu, bispo? É para toda a nossa vida, porque sem isso que nós vamos falar, não existe obra de Deus. Não existe. O senhor está falando do quê? O maior milagre. Qual é o maior milagre? Uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu gostaria de... porque o rolo espiritual é muito grande aqui, está forte, sabe? Então eu vou devagarzinho para me não perder, porque o Senhor colocou muitas referências aqui no meu coração.
eu não gosto de chegar nesse púlpito e trazer letra mater, eu trago espírito, tá certo? Então, o maior milagre é uma vida cheia do Espírito Santo, o próprio Filho de Deus. Vamos lá, qual milagre que Jesus fez antes dos 30 anos? Conta para mim um milagre que Jesus fez. Não existe. A única coisa que a Bíblia vai falar sobre Jesus antes dos 30 é que ele com 12 anos estava no templo, e então era notória uma sabedoria que havia sobre ele. Mas não tem milagre, não aconteceu nenhum milagre. Por quê? Nem o Filho de Deus pôde se mover em milagre na terra antes do tempo determinado. Que tempo? A descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre Cristo, ele sai das águas ali, ele é batizado por João Batista, e o Espírito Santo em forma de uma pomba desce sobre o Filho de Deus, e ele começa o ministério dele. Primeira mensagem de Jesus é: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Mas antes dele executar o seu ministério, exercer seu ministério, assim que o Espírito Santo vem sobre ele, para onde ele é levado? Mateus 4,4. Ele é levado para onde? Para o deserto. Agora veja no texto que diz: e o Espírito Santo o levou até o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que... Não, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Antes da missão, houve uma consagração, houve um posicionamento. Um cristão sem o Espírito Santo é um cristão que ainda não conhece Jesus. Eu provo na Bíblia. Eu pergunto para você, quem está certo? O pastor ou a Bíblia? O homem ou a Bíblia? Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu vou te dar versículos. Eu não vou ficar só em minhas palavras, não. Eu vou te dar referência bíblica. Alguém sem o Espírito Santo é só um ser humano comum. Um pastor sem o Espírito Santo, ele é mais um com uma Bíblia aberta. Um levita sem o Espírito Santo, ele é mais um com o microfone na mão cantando. Qual é a diferença? A diferença é que com o Espírito Santo ele adora, sem o Espírito Santo ele canta. Tem muita gente cantando, mas tem muita gente não adorando a Deus. Tá certo? Então o Espírito Santo é ele quem nos envia, preparado para uma missão, e é ele quem opera através de nós. Ou seja, o chamado não é meu, eu fui criado para o chamado. É diferente, irmãos. Às vezes dizemos assim: eu tenho um chamado. Na verdade, você foi feito para o chamado. Foi Deus quem escolheu você. João 15,16. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. É um propósito. Então hoje eu quero falar desse milagre chamado Espírito Santo. Eu vou te dar as referências. Fica ligado, porque nesses 23 anos, como eu falei para vocês, pregando a palavra de Deus, meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo, eu já estaria morto, porque eu passei por muitas coisas. E sabe o que acontece? Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue olhar para a missão, para o foco. Ela tira o olhar de Cristo e começa a olhar para o que falta. Começa a olhar para as situações cotidianas que cerca ela, quando na verdade a nossa alegria e o nosso contentamento tem que estar em Cristo, né? Veja o que a bispa falou aqui: a dificuldade de chegar na igreja. Ou seja, se essa mulher não tem o Espírito Santo, ela já teria desistido há muito tempo. Por quê? Porque um ser humano sem o Espírito Santo, ele não tem a força necessária para insistir em um propósito tão complicado, irmãos, porque o propósito de Deus não é fácil. Não é fácil. Não pense que fazer a obra de Deus é simplesmente você ter uma Bíblia debaixo do braço. A palavra, o que testifica que você é cristão, não é ter uma Bíblia debaixo do braço, e sim a Bíblia no coração. É isso que testifica que você é cristão. Muitos carregam uma Bíblia, mas não conhecem ela. Tá certo? E o primeiro passo para você se tornar aquilo que Deus escreveu a teu respeito é você conhecer isso aqui, ó. A palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, se você é aquela pessoa que fica simplesmente na base de versículos isolados, eu sinto muito em dizer, Deus não pode usar você, porque é preciso conhecer primeiramente a palavra dele, para que ele venha te usar. Sim, não é pelo entendimento, não é pela sabedoria, mas Deus precisa que, olha, escute isso, Deus precisa que você conheça isso aqui, porque como é que você vai falar sobre isso aqui, falar dele? Porque se eu chego aqui nesse culto e fico 1 hora falando,
e eu não abro a Bíblia e não mostro nada para você na Bíblia, eu não estou pregando a palavra, eu estou dando um discurso. Pregar a palavra é usar a palavra, é mostrar na palavra qual é o propósito de Deus. Deuteronômio 8, verso 3 diz, aliás, Deuteronômio 8, verso 3, Mateus 4,4 e Lucas 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o Senhor. Salmo 1, do verso 1 ao 3: bem-aventurado o homem que não se detém ali no caminho de pecadores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a correntes de água, e dará o seu fruto no devido tempo, e tudo quanto fizer prosperará. Davi vai dizer no Salmo 119, verso 92: se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. No Salmo 119, verso 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No Salmo 119, lá no verso 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Também no Salmo 119, no verso 9, ele vai falar sobre os jovens: jovens, como andará o jovem puro em seus caminhos, obedecendo os mandamentos do Senhor. Em João 15, verso 3, ele vai dizer: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, é isso aqui, irmãos, ó, palavra. Come a palavra. Deus falou, a primeira ordem de Deus para Josué, quando ele substituiu Moisés, qual foi? Lá em Josué capítulo 1, verso 8, ele vai dizer: não deixes de falar das palavras deste livro, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Palavra de Deus. Sabe, eu já fui, olha, 23 anos pregando a palavra, eu já fui um tipo de pastor, eu não tenho vergonha. Todo púlpito que eu passo eu falo isso. Hoje eu sou um outro tipo de homem de Deus e pregador. Sabe por quê? Porque eu obedecendo a um sistema da primeira igreja que eu estava, e eu cresci ali, como eu falei para vocês, desde os meus 13 anos eu saí para fazer missão, mas eu tinha a visão da igreja. Normal, você está numa igreja, você vai seguir a visão da igreja, e eu tinha aquela visão. E Deus ampliou essa visão. Aquela igreja me ensinou muita coisa, e eu louvo a Deus, sabe, eu aprendi muita coisa naquela igreja, mas a minha visão estava incompleta. Eu precisava me reencontrar. Eu precisava, irmãos, conhecer de fato a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho genuíno. Então em 2017, quando eu estava numa mudança, na verdade Deus nos colocou num propósito, e eu subi um monte. Eu fiquei 52 dias acampado em cima de um monte. Ali eu fiquei jejuando e orando com a minha Bíblia aberta. Eu não tinha tempo para mais nada. Era jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. 52 dias. Ali eu tive experiências com Deus. Muitas experiências com Deus. Mas eu não vim falar delas, porque são experiências particulares. Mas uma coisa eu garanto para você: Deus é real. O Senhor está entre nós, e Ele vê absolutamente tudo o que acontece. Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, contemplando bons e maus. O Espírito Santo, Ele se tornou real para mim quando eu me dediquei 100% para Ele. E olha que essa visão que eu tenho hoje, eu não tinha no início da caminhada. E eu já pregava o Evangelho em lugares difíceis. E hoje eu falo para Deus, eu falo para os meus amigos: se eu tenho essa visão há 20 anos atrás, a minha vida teria sido mais fácil. Sabe, a minha vida teria sido mais fácil. Embora foram as dificuldades do passado que fizeram de mim o homem que sou hoje. Então, irmãos, agradeça a Deus por cada luta que você tem passado. Agradeça a Deus tudo que aconteceu, todas aquelas situações do passado, sabe, divórcio, brigas, desentendimento, quebra de aliança, quebra de amizade. Tudo que aconteceu, Deus está no controle. Ele continua no controle. Ele está conduzindo. Pessoas saíram da tua vida porque Deus tirou. Tá certo? Não tente trazer de volta. Se Deus tirou, Deus permitiu sair, então não tente trazer de volta. Deixa Deus trabalhar, tá certo? Nem todo mundo vai andar com você. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Às vezes a pessoa está do teu lado, mas não tem o mesmo propósito. Vai dar problema. É preciso ser sensível à voz de Deus e entender o que Deus quer de você. Quem está ouvindo o meu pregador em nome de Jesus? Primeiro versículo, primeira referência bíblica para iniciarmos aqui a mensagem, Atos capítulo 1, você que tem a Bíblia aí, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8.
Qual foi a ordem de Jesus? Jesus então morre, ressuscita. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele fica 40 dias sobre a terra. E a Bíblia diz que 500 pessoas viram ele. Depois dos 40 dias, ele leva os discípulos para um monte. E naquele monte ele dá as últimas instruções aos discípulos. Depois ele sobe numa nuvem. E os discípulos presenciaram isso. Mas antes de subir, Jesus deu uma ordem para eles dizendo: não saiam de Jerusalém. Vão para Jerusalém, pois lá vai acontecer aquela promessa, a promessa do Consolador, ou seja, o Espírito Santo virá sobre vocês. Veja que Jesus primeiro diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Ele dá instruções, mas no finalzinho ele diz: fiquem em Jerusalém. Sabe o que significa ficar em Jerusalém? Ninguém vai para uma missão sem o Consolador. Não existe missão sem o Espírito Santo. Ele é o missionário, ele é o professor, ele é o consolador. Então a palavra missão está submissa ao dono da missão, que é o Espírito Santo. Então a ordem de Jesus é: fiquem em Jerusalém. Então ele sobe, os discípulos agora se reúnem em Jerusalém e eles ficam em oração, tá? E acontece aquele episódio que vocês já sabem. O Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo entra na vida deles, eles foram selados. E agora o Pedro que cortou a orelha de Malco lá no Getsemane, o Pedro que era nervoso, colérico, aquele Pedro que queria fazer justiça com as próprias mãos, agora é um novo homem. Não é mais aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Não, agora ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o primeiro culto dele, 3.000 almas se entregam a Cristo. Segundo o culto de Pedro, 5.000 almas se entregam a Cristo. Ou seja, em 2 cultos ele ganhou 8.000 almas para o reino de Deus. Porque agora o Espírito Santo está sobre ele. Então não se faz mais necessidade de carregar uma espada para cortar a orelha de ninguém, porque agora ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus fala aqui em Atos 1:8? Vamos ler aí? Atos capítulo 1, verso 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, é porque a minha tradução ela é mais moderna, a NTLH, viu gente? Inclusive eu aconselho você, quando você for comprar a próxima Bíblia, compra essa versão, porque além de ser simples, ela é a que mais se aproxima do original e muda, as palavras já estão traduzidas. Por exemplo, a palavra côvados, quando a Bíblia vai dizer: e Golias tinha 6 côvados e meio. Aí as pessoas se perguntam: mas o que é côvado? Um côvado é 45 centímetros. Então, na Bíblia traduzida, por exemplo, essa NTLH, a tradução, está lá: e Golias tinha 2,90 metros. Ou seja, a tradução é bem mais simples de se entender e é mais perto do original. Por isso que eu só estou usando agora a NTLH, tá certo? Então, diz o seguinte: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o que, igreja? O que vocês vão receber? O que está escrito no texto aí? Na sua tradução de repente deve estar assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pode responder, viu gente? Ninguém vai... Fica tranquilo, não fica com medo não, tá bom? Você está em casa, está na presença de Deus, né? Fica tranquilo, tá bom? Então, ao descer sobre vós, vamos lá, toda a igreja, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis? Meu Jesus, recebereis? Oh, glória, aí sim, poder. Olha, é esse poder que faz a diferença. Sem esse poder, você jamais vai conhecer Jesus. Você sabia disso? Eu vou provar aqui. Calma que eu estou dando só a primeira referência. Eu vou provar para você que sem o Espírito Santo ninguém entra no reino. Eu sempre digo isso, viu, bispo, em todos os púlpitos que eu prego, que essa deveria ser a mensagem de prioridade, de alta prioridade nas igrejas. Sabe por quê? Porque se prega muita coisa, ok, mas o principal às vezes não é pregar. Isso aqui, sem o Espírito... mas eu entreguei minha vida para Jesus. Ok, glória a Deus, você tomou o primeiro passo, a primeira iniciativa. Foi há 20 anos atrás. Ok, a pergunta que eu faço: o Espírito Santo está sobre você? Porque entregar a vida a Jesus é uma coisa, e ser cheio do Espírito Santo é outra. Ok? E sem o Espírito Santo você não entra.
Calma que eu já vou chegar no versículo e você vai ler comigo. Então, aqui Jesus está dizendo: ao descer sobre vocês o Espírito Santo, recebereis poder e serão minhas testemunhas. Ninguém se torna testemunha de Cristo se não tem o Espírito de Cristo. Tá certo? Outra coisa, aí ele diz: testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Ele vai voltar, está bem próximo de voltar. Para quem não sabe, o Apocalipse tem 40 profecias em relação ao cumprimento da volta de Jesus. 40, sabe quantas já estão cumpridas? 39. Das 70 semanas que Deus deu a Daniel, 69 já foram cumpridas. Nas 7 dispensações, nós estamos na 6ª, chamada graça. A próxima é o milênio. E entre a graça e o milênio, o que tem? O arrebatamento. A grande tribulação e o arrebatamento. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos segundos do mundo espiritual. Se você brincar, você vai ficar. Não há mais tempo, irmãos. Não é tempo de estar emprestando os teus ouvidos para fofoca. Não é tempo de ficar com guerrinhas dentro da igreja, querendo ser melhor que o outro. É tempo de sermos humildes, nos arrependermos dos nossos pecados. Como disse o servo do Senhor aqui, todos nós somos pecadores. E isso está na Bíblia? Sim, em 1 João. Ele vai dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos pecam. Não, eu conheço uma irmã ali que ela ora 18 horas por dia e ainda assim peca. É verdade. Sabe por quê? Porque essa é a natureza em que nós vivemos. E essa natureza é o reflexo de que eu e você dependemos todos os dias do Senhor. Até que Ele volte, nós somos 100% dependentes de Cristo. Quem está ouvindo bem, diz um amém aí. Tá certo? Então, segunda referência. Essa é a primeira referência. A segunda referência está em 1 Samuel. Você que tem a Bíblia aí, 1 Samuel. O primeiro rei de Israel ia ser consagrado. Iniciou-se a era dos reis. Mas ninguém poderia sentar no trono, irmãos, se não tivesse o mais importante, o Espírito de Deus. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, verso 6. Olha o que Samuel disse para Saul antes dele se tornar rei. Antes de você se tornar rei, você precisa ser cheio do Espírito. Olha o que ele diz aí no verso 6. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Talvez na sua tradução esteja assim, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás mudado em outro homem. É impossível alguém receber o Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa. Entende isso? Então, se você é a mesma pessoa que você era antes de chegar na igreja, nervosa, ninguém pode falar nada, e você continua com o mesmo comportamento, o Espírito de Deus ainda não entrou em você. No momento em que Ele entrar, você vai deixar de ser essa pessoa. E eu falo para o seu bem, porque a única pessoa prejudicada se o Espírito não entrar, será você. Porque o Espírito Santo é o cartão de visita para o reino. E Deus vai exigir esse cartão. Deus vai exigir essa identidade. Eu vou provar aqui, tá? Já vou chegar na terceira referência. Então, havia um grupo de profetas descendo da cidade de Ramá. Então o profeta Samuel disse: quando esses profetas passarem, eu quero que você entre no meio deles. No momento em que você entrar no meio deles, o Espírito virá sobre você. Uma coisa interessante, né, irmãos? Samuel mandou Saul entrar no meio dos profetas para que o Espírito descesse. Outro aprendizado. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se você não anda com pessoas espirituais? Hã?
Você não vai, o Espírito Santo não vai descer onde há pessoas, por exemplo, brigando entre si. Mas aonde há adoração, profetas, posicionamento, todos unidos pela mesma causa do reino, o Espírito desce. Porque o nome disso é avivamento. Não existe avivamento, nenhum avivamento da história aconteceu com a igreja dividida. O avivamento só acontece quando a igreja está unida. O maior avivamento, um dos maiores avivamentos da história aconteceu na Rua Azusa, tá? Inclusive as Assembleias de Deus a Assembleia de Deus nasceu desse avivamento da Rua Azusa, tá bom? Inclusive alguns membros da Assembleia de Deus, que tem muitos anos na Assembleia de Deus, não conhecem essa história. Mas em 1905, uma irmãzinha chamada Acelina de Albuquerque, ela estava nos Estados Unidos quando aconteceu um grande mover. Sabe como que aconteceu esse avivamento? 4 pessoas estavam em oração: o irmão Luiz, o pastor William Seymour, uma pessoa muito humilde, cego de um olho, neto de escravos, não sabia escrever nem o nome dele, mas a história vai dizer que o William Seymour era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que orava tanto, ele era conhecido como um homem de oração. E esse William Seymour foi orar na casa do irmão Luiz, e tinha umas 2 irmãzinhas lá, que faziam parte inclusive de uma outra igreja, e eles estavam vivendo um tempo de frieza espiritual. Quando o irmão Luiz entrou na casa do irmão Luiz, quando o William Seymour entrou na casa do irmão Luiz, e eles começaram a orar, o Espírito de Deus tomou ali todo mundo. E foi uma glória tão grande que eles convidaram mais pessoas. Fazia um tempo que eles não sentiam aquilo. Chamaram um monte de irmãs das outras igrejas para participar do círculo de oração na casa do irmão Luiz. E aí no dia seguinte a casa ficou cheia, porque as pessoas queriam provar daquela presença gloriosa. E aí, meu irmão, o poder de Deus foi tão grande, eles estavam no primeiro andar, que o assoalho do prédio partiu no meio e quebrou-se, né? Então eles decidiram ir para um local, um antigo galpão que estava abandonado, e o irmão Luiz tinha a chave de lá e era amigo do proprietário. Então ele abriu, limpou e disse: aqui que nós vamos nos reunir. Sabe o que aconteceu? Eles estavam ali reunidos, as pessoas foram para lá, iniciaram um culto que durou 3 anos e meio. Está todo mundo me ouvindo bem? Quantos anos durou o culto? 3 anos e meio. Mas não é um culto que você vem, acaba e vai para casa, não. Eu estou falando de um culto ininterrupto. Ou seja, o culto começou e só acabou 3 anos e meio depois. Vocês estão entendendo? O povo ficou literalmente na igreja 3 anos e meio. Que isso? Foi isso que aconteceu. Porque ninguém conseguia voltar para casa. A glória de Deus foi vista até pelo New York Times, um dos maiores jornais do mundo. Se você colocar na internet aí fotos do avivamento da Rua Azusa, você vai ver que tem uma foto do New York Times de uma luz em cima da igreja, que ninguém explicava de onde vinha aquela luz. A coisa era tão forte que a polícia foi chamada para ir lá, porque o povo não voltava para casa. Os familiares estavam preocupados com seus entes queridos que tinham ido para um culto e não voltaram mais. Então a polícia começou a ir lá. E sabe o que aconteceu? Todo policial que ia lá atrás de algum parente caía pelo poder de Deus e ficava lá. Isso durou 3 anos e meio. A história diz que pessoas que iam passando do outro lado do quarteirão caíam nas calçadas no meio da rua, se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida a Cristo. Foi um dos maiores avivamentos da história. A glória desceu e ficou entre os homens 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, ninguém sentiu mais aquela glória. Mas foi dali que nasceu muitas igrejas. 80% das igrejas dos Estados Unidos e da Inglaterra nasceram ali, do avivamento da Rua Azusa. Essa irmãzinha, a Celina de Albuquerque, ela então funda a Assembleia de Deus, juntamente com 2 pastores que abriram a Assembleia de Deus em Belém do Pará. E foi dali que nasceu a Assembleia de Deus, do movimento, do grande avivamento da Rua Azusa. Estamos falando do Espírito Santo. Veja o que o poder do Espírito Santo pode fazer, irmãos. Sabe por que a igreja de hoje não experimenta o Espírito Santo? Porque ora pouco. Muitas das vezes tem pessoas que não aguentam orar 10 minutos. Porque ela acha, não, que importa. Aí sabe o que ela diz? Para maquiar a displicência dela, a preguiça. Desculpe, irmão, eu tenho que falar a verdade. Tá bom? Deus conhece o meu coração. Um dia eu falei eu estava falando sobre isso e um pastor disse, sabe o que? Irmão, mas está escrito lá em Mateus
Está escrito lá em Mateus que o reino de Deus não consiste em poder, em palavras, mas em poder. Eu perguntei para ele: cadê o poder? Cadê o poder, irmãos? Já que não consiste em palavras, me mostra o poder. E não tinha. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, quando ele não consiste mais em palavras e sim em poder, porque já houve orações, o preço já foi pago. O próprio Jesus vivia orando. Veja, se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver Jesus. Ele estava aqui, pregando o reino de Deus, fazendo milagres. De repente ele se isolava e ele ia para lugares desertos a fim de orar. Às vezes passava a noite, proibia os discípulos de seguir ele, e ele ficava a noite em oração. Se o próprio Jesus fazia isso, imagine nós, irmãos. Entende isso? Numa vida cheia do Espírito Santo. Terceira referência que eu dou para a igreja nessa noite. Abra sua Bíblia agora na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Eu vou mostrar para você agora que o Espírito Santo sobre uma pessoa se torna, sabe o que, irmãos? Uma marca. Tá? E é essa marca que vai garantir a tua entrada no reino. Exatamente, bispo, é o selo. Olha o que diz primeiramente em Efésios capítulo 1, no verso 17. Efésios capítulo 1, verso 17. Paulo vai dizer o seguinte: e peço ao nosso Deus, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios. E olha o que o Espírito Santo faz, e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Talvez esteja um pouco diferente na sua tradução aí, mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Só tem uma maneira de vocês conhecer a Deus, é sendo batizado com o Espírito Santo. Calma que eu vou chegar lá, eu quero que você entenda. Eu quero explicar direitinho para você a importância do Espírito Santo, tá certo? Aí mesmo no livro de Efésios, você aprendeu no capítulo 1, verso 17, que somente o Espírito Santo revela a Deus, ok? Então não é a igreja que revela a Deus, não é o tempo da igreja que revela a Deus, não é o seu conhecimento bíblico que revela a Deus, não é você, porque você sabe todos os ensinos da harpa, que você vai conhecer a Deus, não. É só o Espírito Santo que revela a Deus. Agora, leia comigo aí, também no mesmo livro, capítulo 4. Capítulo 4, verso 30. Olha o que Paulo diz aí: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia que Deus os libertará. O Espírito Santo é a marca de propriedade que Deus coloca no homem. Ou seja, quando eu resisto a algo, se eu crio algo, eu tenho uma ideia e eu resisto a essa ideia, ninguém pode usar essa ideia, né? Ninguém, por exemplo, pode abrir uma outra igreja com o nome dessa igreja. Por quê? Porque o nome dessa igreja está registrado. É mais ou menos isso. Eu não posso usar o nome de uma igreja que está registrado, porque já tem um proprietário. Então o que vai acontecer nesse período? Quando Jesus se levantar para vir buscar a igreja, Deus vai procurar quem, irmãos? Deus vai vir buscar quem? Aquele que foi marcado. E quem são? Aqueles que foram selados, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Então, primeiramente em Efésios 1, você aprendeu o quê? Que o Espírito Santo revela Deus para o homem. Em Efésios 4 aqui, verso 30, você aprendeu que o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada no homem. Agora veja, irmãos, o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, já estou acabando já, viu, gente? Romanos capítulo 8, é porque eu tenho que dar os versículos certinhos aqui para você entender o contexto. Romanos 8, verso 16, olha o que diz, Romanos 8, 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Talvez na sua tradução esteja assim:
E o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora nós vamos para a parte principal. Calma, nós vamos para a parte principal. Por que o Espírito Santo? O Espírito Santo é o representante do reino dos céus. Jesus, na conversa com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, é o seguinte, é necessário, importa-vos dizer que você precisa nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele diz, ver. Aí Nicodemos não entendeu e disse: Senhor, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus disse: não, assim não, Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus. Jesus disse isso, palavras de Jesus, está lá em João 3 isso. Então o que acontece? Jesus estava dizendo, para você entrar ou para você ver, porque o reino de Deus ele não é visível, mas ele pode ser sentido. Porque o reino de Deus, Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Quer que eu prove para você que é o Espírito Santo? Em João 7,38 ele vai dizer o seguinte: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não, e dizia isto ele em relação ao Espírito Santo, que até aquele momento eles não tinham recebido. O Espírito Santo é o reino de Deus. Eu não estou falando agora do reino monarquia. Eu não estou falando agora do reino onde você vai morar. Quando Jesus usa a linguagem reino dos céus, ele está falando sobre você nascer de novo. Por isso que para mim o capítulo mais importante da Bíblia, todos são importantes, mas para mim o maior segredo já revelado da Bíblia é Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar. Olha aí Jesus já dizendo para a igreja que não é para você buscar outra coisa, que a prioridade é isso. Por isso que eu comecei o culto dizendo que essa mensagem deveria ser prioridade em todas as igrejas do mundo. Porque Jesus vai dizer em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o Espírito e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se você está cheio do Espírito Santo, ele conduz sua vida. E quando o Espírito está em você, você recebe três coisas. O que? Você recebe sabedoria, você recebe conhecimento ou inteligência, e você recebe felicidade. Está na Bíblia? Claro que está. Eclesiastes 2, capítulo 24 em diante diz o seguinte: não há nada melhor para o homem do que ele coma, beba ou faça com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois Deus, ao homem que lhe agrada, dá sabedoria, inteligência e felicidade. E todos esses ingredientes aí, por exemplo, sabedoria. Em Isaías capítulo 11, a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Todos esses Espíritos vêm da fonte, e a fonte é o Espírito Santo. Espírito de fortaleza, Espírito de temor, Espírito de conhecimento. Todos esses Espíritos vêm de Deus. Então, para que esse Espírito tome posse de mim, ou seja, sabedoria, eu preciso nascer de novo. A igreja está entendendo até aqui? Eu estou me fazendo entender, gente, em nome de Jesus? Tá certo? Eu estou correndo, eu estou explicando, eu estou correndo. Tá certo? Então, o Espírito Santo é a marca de Deus. O Espírito Santo é o segredo. Agora eu chego no versículo final. Por que o Espírito Santo? Por quê? Por quê? Porque ele habita em Deus. Você sabia que o Espírito Santo sonda o coração do próprio Deus? Você não sabia? Você vai saber agora. 1 Coríntios aqui, ó, capítulo 2, verso 14. Aliás, verso 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, aleluia, tudo por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou seu segredo. Olha aí, irmãos, como é que Deus revela seus segredos? Por meio do Espírito. Se não tem o Espírito, não tem revelação, não tem segredo. Tá certo? Continuando. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Glória a Deus. Está na Bíblia, irmãos. Aí sem o Espírito Santo, o que acontece? Vamos continuar lendo aqui. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Veja que a palavra Espírito aí agora, do verso 11, é com E minúsculo.
Ele não está falando do Espírito Santo, está falando do fôlego de vida, a centelha de Deus dentro do homem. Então ele está dizendo que quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito, agora com E maiúsculo, é o Espírito Santo, conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo, Espírito agora com E minúsculo. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Igreja, preste atenção. Sem o Espírito você não vai entender nada. Por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, e este vos ensinará todas as coisas. Sem o Espírito Santo você jamais vai entender o reino, você jamais vai entender o propósito de Deus para a tua vida. Sem o Espírito Santo vai ficar rodeando no deserto, vai ficar como o povo de Israel, cheio de perguntas, cheio de reclamações, sem entender os processos de Deus. Porque sem o Espírito Santo, uma pessoa sem o Espírito é como alguém sem uma bússola no deserto, fica perdido. Alguém já foi em desertos aqui? Ou já ficou em alguma região desértica, que você olha para um lado e você só vê areia, 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 você não sabe, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Agora, você com uma bússola, você fica mais tranquilo, porque você sabe que a tua direção é para o norte. Então se é para o norte, vai só seguir a bússola. Assim é o cristão cheio do Espírito Santo. Ele passa pelos desertos, embora ele não entenda o deserto, mas ele sabe que o Espírito está guiando ele, tá certo? Então, para encerrar, diz o seguinte: mas o que não tem o Espírito de Deus, verso 14, ou o homem natural, não pode receber os dons que vêm do Espírito, ou não podem entender as coisas do Espírito, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. Julgar o valor, não as pessoas, tá bom? Porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, todas essas referências que eu te dei, eu provei para você que o Espírito Santo é o maior milagre. Sabe que eu não vejo há muito tempo na igreja, bispo? Há 23 anos pregando esse evangelho. E olha que eu já preguei em muitas igrejas, mas faz tempo que eu não vejo isso. Alguém subir no altar e dizer: eu tenho um grande milagre para contar. Fui batizada com o Espírito Santo. Irmãos, faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu vejo a igreja se alegrando porque o irmão conquistou um emprego. Eu vejo a igreja se alegrando porque o paralítico agora está andando. A pergunta é: do que adianta ele estar andando e a alma dele continuar paralítica? O corpo se levantou da cadeira de roda, mas a alma continua engessada, continua paralítica. Irmãos, por isso que nada substitui esse milagre. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que faz a diferença no mundo. Para encerrar, lembra das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse? Você só vai encontrar 2 igrejas perfeitas: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E as outras igrejas? Todas receberam repreensão, exortação. E sabe o que elas tinham em comum, irmãos? Sabe o que todas essas igrejas tinham em comum? Você sabe qual é uma das evidências que prova que a igreja está morrendo? Ela não tem trabalho de evangelização. Todas essas igrejas foram repreendidas por Cristo por causa de heresias, paganismo, falta de amor às primeiras obras, quando ele fala, tá certo? As pessoas evangelizavam, as pessoas ganhavam almas, e a igreja, quando começa a adoecer, ela perde esse espírito, tá bom? Então Jesus, ele advertiu todas essas igrejas. 5 igrejas foram exortadas, só 2 foram aprovadas: Esmirna e Filadélfia. O que Esmirna e Filadélfia tinham em comum? Não se corromperam. Glória a Deus. E mantiveram o fogo aceso, tá certo? A igreja de Sardes, Jesus disse assim: eu conheço as tuas obras, tem nomes de que vives, mas estás morto. Ser vigilante e conserva o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus.
Lembra-te do que recebestes e ouvistes. Arrepende-te e obedece. Agora, olha que interessante. Jesus está falando de um grupo de pessoas que conserva o restante que estava para morrer. Não estava morto, estava morrendo. Aí Jesus dá uma advertência: mas se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti eu virei. No entanto, tens aí em Sardes alguns que andarão comigo vestidos de branco, porque eles não se contaminaram. Ao que vencer andará comigo com vestiduras brancas. De maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, mas antes confessarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu profetizo uma vida cheia do Espírito Santo para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.